Olá, pessoal! Nessa videoaula, irei abordar com vocês sobre como fazer o cadastro de regiões e cidades pelo sistema Transportadora 5 Pro. Essas regiões e cidades serão utilizadas no módulo de rotas fracionadas para que se possa trabalhar com a função Importa Excel por região. Antes de abordar o cadastro de regiões e cidades, vou mostrar como que funciona a sua utilidade no sistema. Então, abrirei para vocês a tela de cadastro de rotas fracionadas, vindo aqui em Cadastros, Rotas Fracionadas e Rotas Fracionadas. Nessa tela, ao selecionar uma rota fracionada, poderemos clicar então em Itens e selecionar a opção Tabela Importa Excel por região. Teremos então a tela de importação que trará para o sistema a tabela de cálculo por região parametrizada. Essa tabela será preenchida nesse modelo. Vou ampliar para ficar mais fácil para a gente e aí então a gente já consegue trabalhar. Bom, nessa tabela o tipo de cálculo será simplificado, pois ao invés de cadastrar os cálculos de cidade em cidade, será possível definir um cálculo para a cidade capital e suas cidades interiores que funcionará da seguinte forma. Nós cadastraremos na tabela as cidades capital, que são as regiões, e as cidades interiores, que são as cidades que estão em volta dessa região. Então, qual será a facilidade dessa tabela? Ao invés da gente ter que preencher aqui cidade por cidade, a gente vai definir um cálculo parametrizado para uma capital e para o seu interior. Então, por exemplo, eu tenho a cidade de Itu, tenho Salto e Cabreúva em volta. Eu vou preencher aqui para a cidade de Itu na capital e para a cidade de Itu no interior, e aí então o sistema vai fazer o cálculo para mim em cima de cada uma das cidades do interior que depois a gente vai cadastrar no sistema. E aí então, quando eu fizer a importação, o sistema cadastrará para mim o cálculo definido para cada uma delas. Bom, como que a gente vai fazer esse preenchimento? Primeiramente, eu vou preencher aqui a UF dessa minha região que eu vou preencher na planilha do Excel. Depois, eu vou definir aqui a minha cidade capital. Então, vou preencher aqui, por exemplo, cidade de Itu. Aqui embaixo, eu ainda vou preencher essa mesma cidade. E aí, o que vai fazer diferença para a gente é o que a gente vai definir aqui na frente. Então, aqui, eu vou definir como capital, que é a cidade, que é a região, que é a principal. Voltando aqui nessa tela, a gente consegue perceber. E depois, eu vou definir aqui embaixo como interior. E aí, então, já terei aqui a capital e o interior para onde eu vou mandar os meus cálculos. E aqui, então, a gente consegue preencher vários dados, que nada mais é do que os dados que a gente consegue também preencher manualmente numa rota fracionada. Só que aqui, a gente vai definir de acordo com o que está aqui na minha tabela. Então, consigo definir aí o tipo de modalidade do frete, cálculo de cubagem, se eu tenho algum frete mínimo. Então, aqui vocês podem perceber que eu consigo determinar valores diferentes para a minha capital e para o meu interior. Então, vou colocar aqui, por exemplo, que para a cidade de Itu, capital, eu vou deixar um valor de R$100 como frete mínimo e para interior eu vou preencher aqui R$80 de frete mínimo. Aqui a gente consegue definir aqui valores de tabela, valor de FRAP, que é frete a pagar no destino, porcentagem em cima de notas fiscais. Então aqui basta simplesmente a gente buscar aqui e preencher. Então eu consigo preencher manualmente ou então utilizar essa facilidade aqui de uma planilha Excel na qual a gente consegue fazer a seleção. Então vou colocar aqui um valor de FRAP no valor de R$10 e aqui para os meus interiores eu vou colocar o valor de R$5 de preço de FRAP. Bom, preenchendo aqui então, a gente consegue fazer o preenchimento de vários dados, então valores de ad valorem, consigo definir aqui ad valorem mínimo, ad valorem máximo, consigo definir também taxa de GRIS, GRIS mínimo, GRIS máximo, a gente consegue também definir taxas de coleta, taxa de entrega, a gente consegue definir aqui também TDE, que é taxa de dificuldade de entrega, TDE mínimo, TDE máximo, então nada que fuja do parâmetro de quando a gente vai adicionar manualmente, só o que muda é que aqui a gente vai definir conforme as linhas e colunas definidas aqui na planilha Excel. Então, todos os dados aqui a gente consegue colocar. Aqui a gente consegue definir a região do cliente para posteriormente a gente definir os cálculos de peso para o mesmo. Então, preenchendo aqui todos os dados de dias úteis, também conseguiremos preencher cálculos para peso
Então aqui eu consigo definir se vou calcular peso excedente. Aqui eu consigo definir as minhas faixas de peso. Então de 0 a 50 quilos vou cobrar tanto. Consigo definir aqui também se eu vou cobrar preço por quilo. Então quando a gente cadastra uma rota, a gente tem a flagzinha de cobrar preço por quilo. Se eu selecionar aquela flag, ele vai fazer, por exemplo, eu preenchi R$2 e vou cobrar por quilo transportado. Então ele vai pegar 100 quilos que eu estou transportando e vai fazer R$2 vezes 100 quilos, ou seja, R$2 por quilo transportado. Então aqui a gente consegue definir isso daí. Então a gente consegue definir várias tabelas, né? Então a gente vai ter várias linhas nas quais a gente consegue fazer essa definição, assim como no cadastro de uma rota normal. E aí então a gente consegue passar aqui para o lado. Depois do peso, a gente consegue também parametrizar valores para cálculo de pedágio. Então, preenchendo aí de acordo com a necessidade de cliente, também aqui com fatores de cubagem, a gente pode salvar essa rota cadastrada. Vou clicar aqui em salvar e depois eu já consigo fazer a importação da mesma para o nosso sistema. Então, voltando lá na tela de importação Excel por região, posso clicar aqui em pesquisar e vou selecionar então o caminho da minha rota com a qual eu vou fazer a importação. Então, a tabela por região. Vou selecionar e aí então o sistema trará o aviso. A importação por região utiliza como parâmetro o regiões/cidades, ou seja, o cadastro que a gente vai ver posteriormente depois aqui dessa importação. Deseja continuar? Vou clicar então que sim e o sistema iniciará para a gente o processo de importação segundo as tabelas que eu fiz. Então vocês podem perceber aqui que ele já trouxe para a gente segundo o que foi parametrizado naquela tabela. Trazendo aqui, a gente pode clicar em gerar e aí então o sistema vai trazer a mensagem. A importação da planilha Excel atualiza todos os registros nela contidos. Deseja realmente importar a planilha e alterar os valores das rotas? Vou clicar que sim e aí então as cidades já foram cadastradas com sucesso. Bom, eu vou fechar aqui essa tela e aí então eu consigo vir aqui na minha tabela e selecionar a opção tabela manual. Ele já trouxe aqui pra gente todas as cidades que foram cadastradas. Bom, entendendo como que funciona esse processo, agora eu vou mostrar para vocês o cadastro de regiões e cidades. Então vou fechar essa tela, poderemos vir aqui então em cadastros, rotas fracionadas e região/cidade, vai abrir para a gente aqui a tela então de cadastro de regiões e cidades. Primeiramente eu vou clicar em adicionar e aí então eu vou preencher aqui a minha cidade, que é a cidade região. Vocês lembram que lá na planilha a gente viu que a gente tem como cadastrar capital e interior, dessa seguinte maneira que eu estou mostrando aqui para vocês na tela, e agora a gente vai fazer o cadastro dessa forma aqui no sistema, de forma que a capital vai ser o nome de região, e o interior serão as cidades que serão vinculadas a essa capital. Bom, vou vincular aqui então a cidade de Itu, vou confirmar e aqui como cidades, então como o interior de Itu, que são as cidades que estão em volta, eu vou selecionar a opção manual e vou vincular a cidade de Salto e Caberouva. Então basta simplesmente clicar em adicionar e fazer este vínculo aí. Bom, efetuei o vínculo. Quando a gente vem vincular aqui as cidades, a gente também tem a opção gerar automaticamente. Essa função, ele vai cadastrar como interior para essa cidade de Itu aqui no caso, né? Todas as cidades do estado. Então tem que prestar muita atenção ao selecionar essa opção, porque aí ele gera para todas as cidades, trazendo vários cálculos aí para a minha rota. Então, cadastrando aqui a cidade de Itu e vinculando as cidades, a gente já consegue fazer a importação na tabela, de forma que o sistema vai cadastrar para mim os cálculos aí para a cidade de Itu e também os seus interiores. Então, vou voltar de novo lá na nossa rota fracionada, vindo aqui em cadastros, rotas fracionadas e rotas fracionadas. Vou selecionar aqui uma tabela, vou clicar aqui em itens, importa Excel por região, vou pesquisar pela minha tabela Excel, vou clicar em sim aqui para atualizar os dados. O sistema então vai carregar para mim aqui os dados conforme eu preenchi a minha planilha. Então vocês podem perceber agora que ele já trouxe para mim a cidade de Itu. Anteriormente ele não tinha trazido, por quê? Porque ele só vai reconhecer as cidades que estão cadastradas lá no meu módulo de regiões e cidades. Então ele não tinha reconhecido ainda porque não estava cadastrada. Agora que eu cadastrei a cidade de Itu e aí eu tenho sua capital e interior, ele já fez
fez o reconhecimento para mim, então vou clicar aqui em gerar e vou mostrar para vocês que ele já cadastrou para mim o cálculo na minha rota fracionada. Então ele sempre traz a pergunta aqui de atualização de valores, vou clicar que sim e o sistema já traz a mensagem cidades cadastradas com sucesso. Clicando em OK, eu vou fechar essa tela aqui para a gente. E quando eu selecionar essa mesma rota que eu estou trabalhando e clicar em itens e selecionar a opção tabela manual, vocês podem perceber então que ele já mandou aqui os cálculos para a gente, para a cidade de Itu e também para Salto e Cabreúva. Então, as mesmas estão aí com os cálculos. Vou selecionar aqui, por exemplo, a cidade de Itu e vocês podem perceber que ele já traz aí todos os parâmetros que a gente definiu lá na planilha do Excel. Então é desse jeito que irá funcionar esse cadastro de regiões e cidades. Primeiramente, a gente precisa cadastrar pelo sistema, depois a gente define lá na tabela para importação por região e, por último, a gente faz a importação da tabela por região para o sistema e aí então ela vai reconhecer os cálculos para capital e também para interior, conforme descrito aí para a gente no vídeo. Bom, pessoal, essa é a tela de cadastro de cidades e regiões e também as funções de importação de tabela por região para o sistema. Até as próximas videoaulas.